Uniclac. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora nós voltamos na última aula para encerrar o estudo da Lei 94 de 79, que é o Estatuto do Município do Rio de Janeiro dos Servidores. É o seu estatuto e eu tenho certeza que você vai passar. Amém, galera? Então corre para cá, vem comigo e a gente vai dar continuidade aí. Na aula passada a gente parou no capítulo 2 da revisão. Então vem. Artigo 205. Poderá ser requerida a revisão do processo administrativo disciplinar, desde que haja resultado pena, quando forem aduzidos fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a conduta do funcionário punido ou atenuar sua gravidade. Então, vamos lá. Desde que sejam aduzidos fatos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a conduta do funcionário punido ou atenuar a sua gravidade. Ou seja, o que seria esse pedido de revisão? A partir do momento que eu tenho algum fato desconhecido à época da decisão que o condenou, à época da decisão condenatória, ele pode ser utilizado, correto, para dar entrada no pedido de revisão. Ou eu vou inocentar esse servidor, ou então eu vou abrandar, vou atenuar a gravidade da infração que for aplicada sobre ele. Perfeito? Parágrafo único. Tratando-se de funcionário falecido, desaparecido ou incapacitado de requerer, a revisão poderá ser solicitada por qualquer pessoa. Por que isso? Porque já pensou se o funcionário ele já é falecido e algum dos seus herdeiros, alguns dos seus dependentes que poderiam, por exemplo, a sua esposa, que poderia ter uma pensão dele depois que ele faleceu, ela pode entrar com esse pedido de revisão porque ele pode até ensejar numa reintegração. E aí, de fato, como ele já estava morto, ela vai ter direito àquela pensão. Por isso que qualquer pessoa, qualquer interessado pode fazer isso. 206. A revisão do processo, aqui ó, a revisão processar-se-á em apenso ao processo originário, ou seja, ela vai ocorrer em apenso. O processo originário está aqui, ele já estava arquivado. Então a gente entra com a revisão. Ela vai processar em apenso. Eu vou ter grampeado atrás do pedido de revisão, do processo de revisão, o processo originário, ok? Vamos lá. Ficou tranquilo? É simples, tá? É só você lembrar assim. Quando é que cabe revisão? A revisão caberá quando tiver fatos novos, desconhecidos à época da decisão condenatória e que sejam capazes por si só de fazer o quê? São capazes por si só de atenuar a gravidade da infração aplicada ao servidor ou simplesmente justificar a sua conduta e comprovar que ele é um inocente. Tá bom? Vamos lá, continuando com vocês. Disposições finais. O Poder Executivo expedirá os atos regulamentares necessários à execução e disposições do presente Estatuto. O que seriam esses atos regulamentares necessários? A gente sabe que por força do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, né? A lógica é que aqui a gente está, pelo princípio da simetria, a gente está aplicando ao prefeito, mas isso daí tem valia. Ele vai expedir o quê? Decretos, regulamentos, para dar bem e fiel cumprimento a essa lei, para melhor explicar essa lei, correto? Perfeito? Tanto é que em vários momentos a gente aprendeu ali que vai ser trabalhado em lei ou em ato normativo específico, tá? Parágrafo único. Até que sejam expedidos os atos de que trata esse artigo, continuará em vigor a regulamentação existente, que não conflite com as normas do presente Estatuto, modifique-as ou, de qualquer forma, impeça o seu cumprimento. Então, vai valer naquilo que não for contra, naquilo que não impedir, naquilo que não modificar. Ok? Tudo aquilo que havia sido preparado e que não tem nada de novo ainda. Artigo 208. Consideram-se pertencentes à família do funcionário, além do cônjuge e filho, qualquer pessoa que comprovadamente viva suas expensas. Perfeito? Então, tem que estar constando, é um dever dele manter em dia os dados nos seus assentamentos, no seu assentamento, individual. Eu tenho que atualizar minha declaração de família lá. Se lembra quando a gente estudou dos deveres? É um dever estar com isso daqui atualizado.
Justamente para que eu saiba quem é que vive as dispensas do servidor público. Parágrafo único. Equipara-se ao casado, para todos os efeitos desse estatuto, o funcionário que viva maritalmente há mais de 5 anos, desde que haja impedimento legal para o casamento. Gente, a gente sabe que isso daqui caiu por terra. Hoje, o próprio Código Civil, ele dá tratamento igual ao casado, ou mesmo tratamento é dispensado ao que vive numa união estável, perfeito? Eu até brinquei quando eu expliquei lá atrás, é o meu caso. Eu uso aliança de casado, mas eu não casei na igreja nem no cartório. Eu simplesmente fui morar junto, né? É a união estável, o que a gente chama de amigado, não é? Que os antigos falam assim. Então, e para todos os efeitos, consta lá minha esposa, nos meus assentamentos funcionais, individuais, do órgão onde eu trabalho, que ela é minha dependente, acabou, tá bom? 209. Os prazos previstos nesse estatuto e na sua regulamentação serão contados por dias corridos. O que é dias corridos? Eu não computo o prazo do início, mas eu computo o prazo do final. Eu excluo do início e computo do final, ok? Isso daí é que são dias corridos. Deixa o tio tomar uma aguinha aqui rapidinho. Entendeu, galera? Isso que são dias corridos, tá? Não se computará o prazo do dia inicial, prorrogando-se o vencimento que incidir em sábado, domingo, feriado, para o primeiro dia útil seguinte. Ou seja, se o último dia daquele prazo, de acordo com esse estatuto, cair no sábado, no domingo ou no feriado, o próximo dia útil que venha logo depois é o que vai incidir. É óbvio que pode cair o último dia do prazo numa sexta-feira que era feriado. Ou então numa quinta-feira, aí entrou feriado, deu ponto facultativo, não teve na quinta, não teve na sexta, sábado, domingo, cai para quando? Segunda, que foi o primeiro dia útil seguinte. Ok? Não pode dar mole quanto a isso, tá? Porque você pode ser pego numa questão aí de prova para você fazer a contabilidade de prazos. Salvo nos casos de atos de provimento de punição, poderá haver delegação de competência. Então, não posso, se for para dar ato de provimento ou aplicar penalidade, não há de se falar em punição. Então, a gente sabe que isso daqui, ó, trata-se de competência exclusiva. Porque competência exclusiva não pode ser delegada, só as competências privativas. Embora aqui ele diga lá, quando ele fala da competência, ele fala as que sejam privativas ao prefeito. Cuidado, o fato dele chamá-la de privativa não quer dizer que seja uma competência privativa. É uma competência exclusiva, ok? Eu estou te explicando pela técnica do direito. Mas se perguntar de acordo com a literalidade de lei, é aquilo que tu vai botar. Tá bom? Olha só, é proibida a percepção por funcionários municipais, regidos por essa legislação especial, de vantagens financeiras previstas nesse estatuto, quando, por força do regime especial a que se achem sujeito, fizerem jus a vantagens com a mesma finalidade. 212. O funcionário candidato a cargo eletivo, desde que exerça cargo de direção ou de chefia, ou em cargo de fiscalização ou de arrecadação, será afastado do exercício a partir da data em que for inscrito perante a Justiça Eleitoral, até o dia seguinte ao do pleito. Isso daqui também bate com disposições de outros estatutos. Você tem que entender o seguinte, não é na data da escolha em convenção partidária, é na data em que ele foi o quê? Na data que ele foi inscrito junto à Justiça Eleitoral. A gente tem momentos distintos, tá? Você tem aqui a data em que ele foi escolhido, a escolha em convenção partidária. Perfeito? Aqui eu tenho o registro junto a Justiça Eleitoral. Perfeito? Aqui eu tenho o dia das eleições. O que ele está dizendo aí, ó? Aqui é o primeiro dia após as eleições. Olha o que ele diz aqui para a gente. O funcionário candidato a cargo eletivo, qualquer um que seja,
que desde que exerça cargo de direção, chefia, fiscalização e arrecadação, será afastado do exercício a partir da data em que for inscrito perante a Justiça Eleitoral. Então vamos lá. Se ele tiver cargo de direção, chefia, fiscalização e arrecadação, aqui, aqui, nesse momento aqui, se ele exerce cargo de chefia, direção, fiscalização, arrecadação, será afastado do cargo. Perfeito? Só para você não se confundir, tá bom? Que na prova ele vai ser afastado, lógico, né, gente? Vou até botar uma chavezinha aqui. Vai ser afastado. Até o primeiro dia útil após as eleições. Ok? Ficou tranquilo? Faz esse desenhozinho aqui no teu material. Se você quiser copiar, aperta o pause, que a gente vai dar continuidade. Eu vou apagar isso daqui, tá? Vamos lá. Continuando. Durante o afastamento configurado nesse artigo, o funcionário perceberá o vencimento e as vantagens de seu cargo efetivo, ou seja, ele vai receber o vencimento e as vantagens, vai ter a sua remuneração integral, ok? Mediante seleção e concursos adequados, poderão ser admitidos funcionários de capacidade física reduzida para cargos especificados em lei e regulamento. Gente, olha só, hoje, isso daqui é o portador de deficiência física, ok? Que ele está dizendo aqui, capacidade física reduzida. É o portador de deficiência. Hoje, eu tenho uma reserva de 5% das vagas nos concursos públicos, 5% das vagas aos portadores de deficiência. Tá? Nós temos aí várias leis que falam a respeito disso. Nós temos a Lei 13.146, se eu não me engano, de 2015, que fala exatamente disso, que é o Estatuto do Deficiente Físico. Tá? Eu acho até feio falar deficiente físico, eu prefiro falar portador de necessidade especial, mas é porque dentro dessa legislação, ela fala de portador, tem o cara que tem necessidades temporárias e o portador de deficiência, a gente não pode confundir, tá? Artigo 214. É vedado ao funcionário servir sob a direção imediata do cônjuge ou parente até o 2º grau, salvo em função de confiança, não podendo, neste caso, exceder a 2 o seu número. Deixa eu explicar uma coisa para você. Até o 2º grau. Muita gente tem dificuldade com graus de parentesco, tá? E a gente não pode dar mole quanto a isso daí. Porque, olha só, como funciona isso? Aqui você tem você, vou botar aqui, ó, você, tá? Você tem o seu pai, sua mãe, você tem o seu vô, a sua avó, correto? Você tem filho, você tem neto, correto? Isso aqui é a tua árvore genealógica. Olha o que a lei diz. É vedado o funcionário servir sob a direção imediata do cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. Olha só. Aqui tem você, papai e mamãe, desce aqui você tem o seu irmão. Perfeito? Vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui ele diz até o 2º grau. Qual é o seu grau para o seu pai e sua mãe? 1º grau. E para o seu vô e para a sua avó? 1 para o pai, depois aumenta mais 1 para o vô e para a avó. Ou seja, vô e vó são parentes de 2º grau. Qual é o seu filho? Óbvio, parente de 1º grau. Correto? E o seu neto? 2º grau.
E o seu irmão, que você acha que irmão é primeiro grau? Não. Sobe no pai e na mãe, 1, desce para o irmão, 2. Irmão é segundo grau. Então, esses daqui são os seus parentes até o segundo grau, seja em ascendência, seja em descendência, ou seja em linha colateral. Só para você saber, tá? Aqui, ó, linha colateral. Aqui, lógico, né? Em ascendência, descendência, isso daqui tu já sabe, tá? E aqui ele fala cônjuge ou companheiro, mais o cônjuge ou companheiro. Então, você não pode ter, por exemplo, trabalhar no município do Rio de Janeiro e ter como seu chefe teu marido, tua esposa, teu pai, teu avô, teu filho, teu neto, teu irmão. Não pode, salvo se tratar de quê? De função de confiança, que é o que ele diz aqui, função gratificada. Perfeito? Se quiser copiar, aperta o pause, qualquer coisa, a gente está apagando, tá? Vamos lá. Olha só, continuando aqui com você. A expedição de certidões e outros documentos que se relacionam com a vida funcional do funcionário obedecerá regulamentação própria. Então, vão ter regulamentações próprias, a gente não aprofunda. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum funcionário poderá ser privado de qualquer de seus direitos, nem sofrer alterações em sua atividade funcional. Correto? Então, eu sou evangélico, então tu não vai trabalhar aqui. Sou macumbeiro, sou católico, sou espírita, bandista, eu sou budista. Ou seja, ou então eu tenho convicções filosóficas que não tem Deus, e sim só matéria, sei lá, enfim, você não pode ser privado por nada, tá bom? 217. Nos dias úteis, só por determinação do prefeito poderão deixar de funcionar as repartições públicas ou ser suspenso o seu expediente. É quando ele dá aquele chamado ponto facultativo. 218. É vedada a prestação de serviço gratuito. Ou seja, eu não posso ter serviço gratuito na administração pública. É vedado, ok? É vedado prestação de serviço gratuito. Vamos lá, o 219 ele vai falar do seu dia, olha que coisa linda. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público do município do Rio de Janeiro, ou seja, o dia 28 de outubro é o dia do servidor público, é o seu dia, amém? É isso aí. 220. O regime desse estatuto é extensivo no que couber aos servidores da Câmara Municipal e das autarquias, no que couber. No que não couber, nós teremos legislações específicas, tá? Ele faz isso por quê? Porque aqui é do Poder Executivo, aqui ele está falando do Poder Legislativo e aqui ele está falando da administração indireta, ok? Só para tu ter uma ideia, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro é uma autarquia municipal, tá? Disposições transitórias. Computar-se-á para todos os efeitos tempo de serviço prestado ao antigo Estado da Guanabara pelos funcionários que dele provierem, em virtude da fusão dos antigos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Então, conta como tempo de serviço, tá? Parágrafo único. O tempo de serviço público estranho ao antigo Estado da Guanabara, por ele considerado para determinados fins, será também reconhecido pelo município para os mesmos efeitos. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições. Em contrário, Rio de Janeiro, 1979. Galera, a gente encerra aqui esse bloco e o que eu quero falar para vocês? A gente fechou todo o teu estatuto aqui. A gente fechou de ponta a ponta, linha por linha, sem pular um artigo. Então, o que é que eu quero de você? Eu quero que você caia dentro agora, quero que você se esforce, revise os prazos, revisem as licenças, revise a parte de processo administrativo, porque pode cair isso daí na tua prova. E eu não quero que você fique reprovado, eu quero que você gabarite isso daí. E lógico, quero que você me encontre na rua, é óbvio que eu não conheço o seu rostinho, você vai me cutucar e falar assim, ei, professor, eu fui seu aluno. E eu fui aprovado nesse concurso. Aconteceu esses dias, lá em Mangaratiba, onde eu trabalho, eu encontrei com a menina, ela falou assim, você não está lembrado de mim, né? Eu falei, não. Ela, claro, assisti videoaula sua. Eu passei no último concurso do TRE. E é muito bom a gente ver isso, a gente vê o sucesso dos nossos alunos. Eu agradeço a todos vocês aí até o final. Qualifique a aula, se você gostou, se você não gostou, perfeito? E eu tenho certeza
que a sua aprovação está chegando. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais. Geraldo Neto, você vai me achar no Facebook, ou então a fanpage Prof. Geraldo Neto, ou então lá no Instagram, @ Prof. Geraldo Neto. Você vai me encontrar, pode mandar sua dúvida, sua pergunta, eu estou aqui para te ajudar em todo o tempo. Fique com Deus e eu desejo uma excelente prova para você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.